Vibe Mundial FM. É com muita alegria, com muito carinho que este programa Antenas do Coração, feito para você, com muito respeito à sua história, te convida nestes 25 minutos de interatividade total. Inclusive, estamos aqui ao vivo, vamos, depois de desenvolvermos um tema que foi uma escolha aí de um ouvinte, podermos interagir, fazer perguntas, você pode colocar o seu depoimento, então que possamos sintonizar do universo todas as energias saudáveis para que juntos consigamos vencer aí os desafios que as nossas vidas nos impõem e realizarmos a nossa missão existencial aqui na Terra. Hoje eu quero conversar sobre disciplina sobre hábitos saudáveis e também falarmos um pouco sobre rotina. Eu tenho percebido dentro da minha vida pessoal, obviamente, né? Eu sou mãe, até o início do programa, a música Disciplina, ela é uma música da minha filha, Maria Alice Gasparetto, mas o que eu percebo é que não somente pais e mães, mas às vezes no tocante à disciplina, nós percebemos que está havendo um grande desregramento. A pandemia ela também trouxe uma situação onde muitas pessoas tiveram que trabalhar ou estão trabalhando home office, muitos alunos aí no modo remoto, e o quanto é desafiador nós colocarmos disciplina em nossa vida pessoal e também na vida da família, dos filhos, daquelas pessoas com quem convivemos mais diretamente, no comer, no dormir, no acordar, no trabalhar. Espiritualmente falando, a disciplina, ela traz campos de vibrações muito propícias à atração de boas frequências vibratórias, ou seja, a pessoa disciplinada, acredite, ela emana um campo de energia muito agradável, seja a Deus, aos bons espíritos, a Cristo, não importa aí a sua afinidade religiosa. O próprio Jesus Cristo, né, que falava em parábolas, que curava as pessoas, era muito claro para ele o momento de ir, de vir. Certa feita, um dos irmãos pediu que ele fosse para uma cidade, se eu não me engano, Betsaida, e ele disse, não é o meu momento, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, nós percebemos que todas as pessoas que estão em disciplina ou que procuram adotar uma disciplina importante na sua vida, elas se tornam mais calmas, mais equilibradas, elas conseguem ter tempo para tudo, e elas realmente se equivocam muito menos nos caminhos da vida. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não tenho tempo para isso ou aquilo. Normalmente a gente percebe que essa pessoa não está colocando foco naquilo que ela deve fazer. Ela não está disponibilizando um tempo na sua agenda para fazer aquilo. Inclusive, tem uma frase que diz que se você quiser que alguma coisa aconteça, dá para alguém bem ocupado, porque a pessoa desocupada ela não vai arrumar tempo para fazer. E é verdade, as pessoas que não colocam disciplina para trabalhar, para comer, para dormir, elas acabam percebendo que o tempo foge pelas mãos. Chega no final do dia, parece que há um peso da consciência que não está tranquila. A consciência não está tranquila porque o dever não foi cumprido. E não é aquele dever que é fardo, obrigação que as pessoas lhe impõem. É o dever para com a nossa consciência moral. Todos nós, então, para evoluirmos espiritualmente, precisamos olhar com muito respeito e carinho como estamos vivendo a nossa vida. A disciplina é um dos ingredientes mais importantes também do sucesso, da saúde. Quantas pessoas não se abandonaram, deixando de se preocupar com alguns aspectos da vida saudável, como alimentação, as características da alimentação, o tempo do sono, e acabaram se abandonando e chega um momento que o corpo fala. E muitas vezes ele fala através das doenças. E essas doenças surgem para que a pessoa realize uma pausa interior e reveja
alguns hábitos que ela ao longo da vida foi deixando à margem, à beira do caminho. Então, a disciplina ela torna a pessoa perseverante. A disciplina, ela coloca a pessoa dentro de um estado psíquico onde ela não desiste, apesar das falhas, apesar dos contratempos, ela se mantém mais persistente, ela não desiste fácil. Também um dos ingredientes, né, das pessoas disciplinadas é o autocontrole, o autodomínio. Olha, quando você dorme na hora que você tem que acordar ou acorda na hora de comer, você fica muito mais sujeito a rompantes, ataques de ira, de raiva, de mau humor, do que as pessoas que têm uma disciplina. Isso não significa, e depois nós vamos falar, que você não precisa ser maleável, flexível, quando vem, né, quando no final de semana surge um convidado na sua casa, você pode também comer fora, dormir um pouco mais tarde, isso faz parte também da vida, em desfrutar a vida. Mas nós percebemos que a pessoa que tem uma disciplina, principalmente no dia a dia, durante a semana, ela fica muito menos propensa a distrações, ela mantém o foco, ela resiste a tentações. A vida ela coloca sempre desafios e problemas no nosso caminho de vida, no caminho do sucesso, mas para nós superarmos, temos que agir com disciplina, com persistência. E a disciplina é essa habilidade que nos torna mais autoconfiantes, que nos coloca dentro de um estado de paz interior. A falta de disciplina no trabalho, na vida pessoal, na vida familiar, são motivos de fracasso, de desânimo, de procrastinação e, como eu disse, problemas de saúde e relacionamentos. Eu sempre procurei ser muito pontual, assíduo, enfim, e todas as vezes que eu tinha que me relacionar com alguém que não chegava na hora, eu desistia. Da mesma maneira, quando você contrata uma pessoa, um funcionário, por quê? Porque se você dá isso à vida, é natural que você receba. Da mesma forma, amigos, né? Aquele amigo que marca uma hora, não vem, não aparece, não justifica, você ao longo do tempo vai perdendo a confiança nele. Então, um dos benefícios, por exemplo, das pessoas disciplinadas elas não agem tão precipitadamente, por impulso, cumprem as promessas, ela supera a preguiça. E a preguiça, a gente fala, é um mal secreto. Quantas pessoas acabam, né, ficando muito folgadas, indolentes e acabam tendo uma série de perdas por causa disso. A procrastinação, aquela pessoa que procrastina atitudes, decisões, o estudo, o trabalho, chega um momento que ela não confia mais nela. Por quê? Porque ela não dá conta de si, ela não se banca. Então, sempre que nós identificarmos uma falta de disciplina, é importante nós também nos vermos como filhos de Deus, capazes de implementar mudanças positivas, mudanças significativas, mas para isso você precisa entrar num ciclo virtuoso. Quanto mais uma pessoa acredita em si e é disciplinada, e eu digo a pessoa disciplinada naturalmente começa a adquirir mais autoconfiança, mais ela vai se dedicar a tudo e a todos e vai ser comprometida, mas também comprometida consigo mesmo, com a sua saúde, e será bem-sucedida. Não espere algo diferente das pessoas indisciplinadas. Então, para isso, você precisa definir quais as metas que você deseja alcançar. O primeiro passo para você ter disciplina é saber quais as metas que você deseja alcançar, incluindo todas aquelas, tanto aquelas grandiosas, né, quanto as menores. Então, ir para a academia, hábitos de alimentação saudável, até não reclamar, não falar mal dos outros, não julgar tanto assim. Então, quando a pessoa ela deixa claro para ela as metas, e muitas vezes é necessário uma ajuda terapêutica, claro. Muitas pessoas vão à terapia, fazem terapia ou usam medicamentos. Existe uma gama muito rica de medicamentos homeopáticos, florais, que ajudam a pessoa a sair dessa crise ansiosa que gera procrastinação ou a falta de disciplina no tocante a dormir, acordar, ao uso da tecnologia.
Olha quantas crianças, adolescentes e até idosos estão tendo dependência tecnológica porque ou não foi imposto limites ou eles mesmos não perceberam que ficar muito tempo na tecnologia esvai a sua energia vital e eles deixam de cumprir algumas tarefas que são muito importantes, principalmente na vida pessoal. Eu costumo falar aqui no programa que um estudo feito por universidades constataram que 80 a 90% dos jovens e adolescentes que dormem na madrugada, que acordam tarde, que, enfim, não têm disciplina para dormir, para acordar, para estudar, para comer, serão pacientes psiquiátricos. E eu mesmo já atendo pacientes em que nós precisamos tratar as dependências tecnológicas, o abuso de videogame, o abuso do uso das mídias sociais, a pessoa ela fica refém, hospedeira de algo que deveria servir a ela. E, de repente, ela está sendo a serva, a escrava de tudo isso. Então, precisamos obviamente, buscar muitas vezes ajuda, tomar remédios que ajudem a criar uma libertação, mas é importante você ter um enfrentamento, você enxergar o problema e parar de criar obstáculos para evitar a indisciplina, as procrastinações e a implementação de um hábito mais saudável. Ah, Márcia, e o contrário, né? E aquela pessoa muito disciplinada que acaba gerando uma rotina rígida. Nós sabemos que alguns hábitos saudáveis, eles são muito importantes para mantermos o nosso corpo saudável e o nosso psiquismo sereno e harmonioso. É claro que muitas vezes nós implementamos algumas rotinas de vida saudável e essas rotinas elas têm a ver com também a nossa vontade de evoluirmos espiritualmente, mesmo que não tenhamos dado conta disso. Então, a rotina ela é um estado também de segurança que se manifesta nas repetições, nos apontando que tudo está bem, está tranquilo, está seguro. A rotina ela vai criando uma disciplina, ela tem o seu lado produtor de bem-estar. Mas o que acontece quando você usa a rotina como uma justificativa para a resistência à mudança, isso se torna um perigo para nós. Pois o lado do mal-estar da rotina é criar uma ilusão de que a vida não pode e não vai mudar. Então, eu tenho visto que pessoas que têm resistência às mudanças, elas ficam muito presas a determinadas rotinas e não percebem que a vida vai perdendo a graça. Elas estão envelhecendo no território da emoção. E isso é muito grave. Então, é aquela flexibilização importante quando vem visita em casa, quando você precisa, namorando, sair, passear, celebrar, comemorar. Então, o extremo da rotina também não nos ajuda no bem-estar psíquico. A ausência geral da rotina leva à negligência, leva a atitudes indisciplinadas. A mente e o corpo, eles precisam de um pouco de rotina para entender que a vida, ela parte de uma dinâmica de existir. Nenhuma rotina rígida e dentro de uma inflexibilidade extrema, mas e isso faz com que nós percebamos o caminho do meio. O que precisa também ser modificado? Onde a vida pode ser modificada? Deixar as flores caírem, deixar que os tempos mudem, deixar que a vida se transforme, deixarmos-nos desprender do velho para incorporarmos o novo, isso é aceitarmos a lei da impermanência das coisas. No budismo, se fala que o maior sofrimento do homem é pela impermanência das coisas, porque nós queremos tudo da mesma forma, tudo igual, isso alimenta a nossa zona de conforto, a nossa comodidade, mas isso envelhece, isso atrofia. Muitas vezes isso acaba até gerando uma desproteção na nossa autoestima. Eu digo para algumas pessoas onde a rotina ficou muito inflexível e a pessoa começa a ficar sem graça, a vida sem graça, e se acontece alguma coisa fora daquilo que ela esperava, ela já fica tensa, irritada, nervosa. Nesses casos, a rotina se tornou uma ferrugem na engrenagem da vida. Então, o caminho do meio
O não sofrer pela impermanência das coisas, o permitir o ir e vir das estações, não é mesmo? Olha, assim como a preguiça é um pecado, a rigidez também o é. E o que é pecado? Certa feita perguntaram para um mestre yogi, ele diz qualquer coisa que mantenha o homem esquecido de Deus. Então, às vezes a pessoa presa a uma rotina, ela esquece de entender que aquilo que ela está fazendo é para o Deus interno. Assim como a pessoa também disciplinada, ela não reverencia o seu Deus interno. Por isso, ela não tem o autocuidado, portanto, não tem também o autodomínio. Vibe Mundial.